As alianças com Cortés foram um jogo arriscado para os indígenas que estavam submetidos ao Império de Tenochtitlan. O que eles ganharam e perderam ao se aliarem a Hernán Cortés? Se você quer entender as promessas enganosas e o impacto cultural dessa aliança, você está no lugar certo. Vamos mergulhar então nas alianças entre indígenas e espanhóis na conquista espanhola e ver se deu mais bom ou se deu mais ruim pro lado que se aliou aos espanhóis. Em 1521, Cortés conquista Tenochtitlan. Como? Com um exército onde 98% dos soldados eram indígenas, descontentes com o Império Azteca e 2% de espanhóis liderados por Hernán Cortés. Basicamente, tudo começa assim. Na terceira vez que os espanhóis mandam gente para o que hoje é o atual México, eles mandam esse carinha aqui para criar cidades e buscar mais riquezas. Só que ele vai com outro propósito, o propósito de conquista. E nós sabemos o que conquista significa para os europeus. O problema é que esse cara não tem a ajuda da corte. A corte nem sabe o que ele está fazendo. Ele tem lá cerca de 200 espanhóis que vão junto com ele e começam a perceber que ele não está fazendo bem o que ele foi mandado para fazer. Mas o que acontece é que ele faz mesmo assim, e ele usa de estratégias diferentes para conseguir seu exército. Ele percebe que a população ali do atual México não estava muito feliz e estava pagando tributos a Tenochtitlan. E aí sim ele começa a sua estratégia de conquista, fazendo esses povos se unirem contra os mexica, os tenoca, que é como os astecas se chamavam. Azteca é um nome dado por nós, mas mexica e tenoca são os moradores de Tenochtitlan, a cidade que liderava o Império Azteca, que vamos chamar nesse vídeo aqui pelo nome original. Ao invés de Azteca, eu vou falar mexica. Mas como que funcionava esse império? O Império Mexica funcionava mais ou menos assim. Eles faziam suas guerras em campo de batalha para conquistar cidades, mas essa guerra afetava somente os guerreiros. Como assim? Por exemplo, nós temos a cidade de Ula, que era inimiga dos mexicas, os astecas. E eles engajavam em uma guerra, no campo de batalha, onde ambos tinham o objetivo de vencer. Quando um ganhava do outro, o exército vencedor, que no caso seria Tenochtitlan, ia até a cidade e impunha tributos. Então, essa cidade ela teria que sempre estar mandando tributos a Tenochtitlan. Mas as suas culturas nessas cidades, elas eram mantidas, o seu povo continuava lá, e se a cidade tivesse algum inimigo, os mexicas iam defender essa cidade, porque agora essa cidade fazia parte do Império Mexica. Mas a cidade tinha que entregar esses tributos solicitados. Já no conceito de império no Velho Mundo, as coisas são diferentes. O exército da cidade conquistada se apoderava de todo o território, todas as riquezas, queimavam cidades, matavam cidadãos, escravizavam os que sobraram e se apropriavam não da cidade, mas das terras, como seu próprio império. E como que eles faziam isso? Com aquele local sendo deles e sem ninguém lá, porque eles deram fim com todo mundo e a cidade já não existe mais, eles mandavam pessoas para morar lá. No caso da Espanha, eles mandavam espanhóis, no caso de Portugal, eles mandavam portugueses e por aí vai. Toda a história da humanidade mostra que todos os impérios cobram tributos e que subjugam de alguma forma os perdedores. A diferença fundamental nessa época da conquista espanhola é que os espanhóis, ao conquistar uma cidade, eles não só as derrotavam, mas eles dizimavam. Então, percebemos que a estratégia de concepção de guerra da conquista, ela é bem diferente para os mexica e para os espanhóis. E o Hernán Cortés, ele sabia disso e ele vai se aproveitar disso. Ele começa a fazer o seguinte, ele chegava nos locais e aí ao travar batalhas, ele não dizimava aquele local. Ele começava a mentir. Ele prometia aos perdedores que ele iria proteger esses grupos do Império Mexica e ele prometia que se eles fizessem parte do Império da Espanha, eles não iam mais pagar impostos. A primeira vez que Hernán usa dessa estratégia acontece em forma de batalha e não de conversa em Centla, Tabasco.
Quando ele ganha, ele promete tudo aquilo: proteção, liberdade, não vão pagar impostos. E os povos de lá ficam felizes por isso. E eles dão um tributo de mulheres para Cortés. Dentre essas mulheres, eles entregam a Cortés Malitzin. Malitzin, ela é uma princesa de Coatzacoalcos, que ela foi capturada em uma guerra e ela estava sendo mantida prisioneira em Centla. E o cacique de Centla entrega ela como tributo para Cortés. Os espanhóis, eles batizam ela de Dona Maria. E ela era uma mulher extremamente inteligente. Ela sabia falar várias línguas nativas e ela aprende rapidamente a falar espanhol. Então, a partir daí, ela vira a principal tradutora dos espanhóis na campanha de conquista do Hernán Cortés. A história fala dela como uma traidora. Tanto é que no México, quando você fala La Malinche, tem uma conotação de traição. Isso é um julgamento errado, porque ela estava escravizada e não é como se ela tivesse muitas opções, até porque nós sabemos como os europeus tratavam pessoas escravizadas. O nome Malinche, na verdade, para os indígenas, ele significa erva preciosa, erva bonita, mas ela representa uma das primeiras perdas aos indígenas, isso de traição. Até hoje, alguns desses grupos que se alinharam a Cortés, eles são vistos como traidores. Mas esses grupos não estavam felizes com os tributos que eles tinham que pagar a Tenochtitlan. E eles não sabiam bem como que funcionava as conquistas europeias. Eles só sabiam que o Hernán Cortés estava falando. E ele está dizendo o seguinte: com a gente, vocês não vão precisar mais pagar tributos a Tenochtitlan. E ainda a gente vai proteger vocês deles. Ele faz isso porque a coroa não sabe que ele está querendo conquistar. A coroa manda o Hernán ali para explorar. Então ele não tem os números, ele não tem um exército grande e ele sabe disso. Então ele vai passando nos lugares e mentindo e usando esses povos que estão com raiva dos mexicas para fazerem parte do seu exército. Ele promete liberdade, porque o risco que eles corriam de não pagar esses tributos era que Tenochtitlan viesse e cobrasse. E aí o Cortés, ele disse que ele vai proteger todo mundo. Olha só, quando o Hernán Cortés vai ao atual México, ele chega a uma cidade que chama Ulúa. O povo de uma cidade do lado, que chama Sempoala, chega para falar com ele. Só para vocês entenderem, Sempoala era a cidade que era encarregada por Tenochtitlan de pegar os tributos dessa parte do território. E então chega lá para falar com o Hernán Cortés, o senhor de Sempoala, que ele é conhecido como o Cacique Gordo. E aí o Hernán, ele trata esse cacique muito bem, ele trata como um amigo. Ele diz que agora eles não vão mais precisar pagar nada para Tenochtitlan, e o cacique fala que não é bem assim, que se eles do nada parassem de pagar impostos, Tenochtitlan ia mandar o seu exército para castigar eles. Aí o Hernán fala assim: não se preocupa, porque a gente vai defender. Os espanhóis vão defender todas as populações que se aliarem contra os mexicas. E imediatamente esse cacique, ele aceita ser amigo de Cortés e ele repassa toda a informação sobre Tenochtitlan que ele tinha. E o Cortés diz que ele não vai precisar de pagar mais nenhum tributo e que agora eles vão ser independentes, que eles são agora vassalos de um senhor muito mais poderoso, o rei da Espanha, que na época era Carlos V, que nem estava sabendo disso ainda. E é aí em Sempoala que o Cortés, ele realmente inicia a sua rota para Tenochtitlan. E os inimigos dos mexicas, eles agora começam a ter essa liberdade de não pagar mais impostos abusivos, que eram os impostos que Tenochtitlan impunha a eles. Mas o que acontece? Eles se unem aos espanhóis e eles vão lá e vencem os Tenoch. E logo após a vitória contra os mexicas, os espanhóis implantam um sistema de encomiendas, lá por volta de 1521. A coroa espanhola, ela concedia encomiendas aos conquistadores, que eram soldados e colonos espanhóis, como uma forma de recompensar pelos seus serviços na conquista de novas terras. Só um dado aqui para vocês entenderem. Durante a conquista, a divisão dos soldados era mais ou menos assim. Na batalha que acontece em Taclopan, havia 200 espanhóis, 8.000 tlaxaltecas. Na batalha de Coyacoan, tinha por volta de 220 espanhóis e 8.000 tlaxaltecas. Ainda assim, essas encomendas eram para os espanhóis. Eles recebiam os espólios da conquista, mesmo eles sendo apenas 2% da força de batalha da conquista. Os indígenas, eles compunham 98%
da força de batalha da conquista. E mesmo assim, após 1521, o sistema concedia encomendas que os beneficiários da encomendas eram espanhóis, 2% da força de batalha na conquista. Embora os indígenas não fossem oficialmente escravizados, na prática o sistema resultava em condições de trabalho extremamente duras e exploração. Pra vocês terem uma ideia, esse trabalho forçado ele resultava em altas taxas de mortalidade entre os indígenas devido às condições desumanas e também às doenças trazidas pelos europeus. Então a troca foi o seguinte: eles saíram de pagar tributos excessivos a Tenochtitlan, que eram altos, só que não alteravam drasticamente suas condições de vida, para um sistema que resultava em mortalidade de tanto trabalho. As encomendas elas eram uma tentativa espanhola de introduzir um sistema feudal na América Latina, só que ela resultou em uma grande exploração e sofrimento para populações indígenas. Esse sistema, embora inicialmente ele foi introduzido como meio de controle e recompensa, ele vai se tornando um instrumento de opressão. E ele teve consequências duradouras nas sociedades indígenas do México. Mas essa é apenas um dos tentáculos desse grande povo de perdas. Houve imposição de cultura, religião, um sistema de governança espanhola que levou à erosão das culturas indígenas tradicionais, o que pode ser visto como uma forma de dizimação cultural. E cara, eu tenho muita dificuldade de explicar o quanto a perda cultural é dolorida. Porque cultura, por ser muito abstrata, ela é difícil de mensurar. Por isso eu trouxe aqui alguns dados, para me ajudar a mensurar isso a um nível individual, a um nível pessoal, de como que isso afeta a pessoa. Nas comunidades indígenas do Canadá, as políticas de assimilação forçada, como as escolas residenciais, tentaram erradicar as culturas indígenas. Isso resultou, lá no Canadá, em uma série de problemas. Problemas de saúde mental e social, incluindo altos índices de suicídio, abusos de substância e violência. Esse é o impacto duradouro da perca cultural. O abuso de substâncias, ele acaba sendo muito comum em alguns indígenas atuais. Comum e muito complexo também. Acontece na Austrália, no Brasil, no Canadá. E como explicar que perder a cultura pode levar a isso? Quando essa cultura é perdida, as pessoas elas podem sentir um vazio existencial e uma desconexão com suas raízes. Sem um senso claro de quem são e de onde vêm, elas podem recorrer ao abuso de substâncias como uma forma de preencher e encontrar um alívio temporário para a angústia. Mas isso também afeta externamente. A desintegração dessas estruturas, elas podem perpetuar ciclos de sofrimento e de marginalização, que vai dificultar a recuperação do indivíduo, tanto essa recuperação cultural quanto a recuperação emocional. A perda cultural, ela pode enfraquecer conexões sociais e comunitárias que são fundamentais para o bem-estar humano. A desintegração de redes de apoio acaba deixando as pessoas sentindo-se isoladas e solitárias. E quando os espanhóis chegaram ao México, lá no século XVI, é justamente isso que eles fazem. Eles impõem, eles obrigam. Isso é uma coisa bem europeia, né? Impor. Às vezes eu fico pensando que, se tivessem só pegado os lucros, seria muito mais tranquilo. Mas não. Eles trouxeram consigo a missão de converter os indígenas ao cristianismo, através de métodos coercivos e violentos. Os missionários e colonizadores espanhóis destruíam templos, imagens de deuses e proibiam práticas religiosas nativas. Os mexicas, que tinham uma rica tradição religiosa, com inúmeros deuses, festivais e rituais, eles foram forçados a adotar uma religião que era completamente alheia à sua cultura. Bibliotecas foram queimadas, artefatos foram destruídos e os conhecimentos associados a seus deuses e suas práticas espirituais foram suprimidos. Essa imposição não só apagou muitas práticas culturais, mas causou traumas profundos, destruindo comunidades, desvalorizando tradições e identidades. E isso aconteceu em duas esferas: com os subjugados, que eram os mexicas, que negavam isso, e com os aliados,
Os aliados passam por esse mesmo processo. Depois da conquista, não importava quem era aliado ou inimigo. Todo mundo era indígena, todo mundo tinha que se converter. E por fim, vemos que ali foi usada a polarização como estratégia. O que o Hernán Cortés fez foi achar desavenças, incitar desavenças, usar desavenças ao seu favor, colocar um em demérito do outro, que é muito comum no modo de ver o mundo europeu, que tem suas bases lá em Atenas. Já a visão do mundo asteca não possuía hierarquias, e talvez essa visão de mundo tenha sido uma das camadas que influenciaram na conquista. Agora, se você quer entender como funciona a visão de mundo no Império Mexica, clica nesse vídeo aqui e vamos conhecer o paradoxo entre a filosofia de Atenas e a filosofia de Tenochtitlan.